Olá, pessoal. Como me pediram os passarinhos, o beija-flor, então eu vou fazer uma aula, um vídeo sobre os passarinhos, o beija-flor. Bem, então vamos começar. Eu deixei pronto aqui uma telinha com já uma base pronta para a gente só colocar o beija-flor. Pois bem, o beija-flor, sempre na hora de desenhar um passarinho, claro, lógico que as aves, elas sempre têm que dar a ideia de movimento. Mesmo pousadas num galho, elas têm que dar uma ideia de movimento, de vida, de vitalidade. Para não deixar aquela coisa lá grudada. Então, quando a gente vai fazer um trabalho que vai inserir um animalzinho, um bichinho, tem que ter uma base que comporte aquilo ali. Então, vocês olham lá para as minhas telinhas, tem uns pássaros às vezes pousados nas ramagens, ou beija-flor em movimento. É claro que sempre tem que ter esse estudo prévio de onde a gente vai colocá-los. Então, aqui o beija-flor geralmente ele está com o biquinho direcionado para alguma flor, porque o objetivo dele é sugar a flor. Então, se eu colocá-lo aqui, eu posso, como eu não tenho um galho pronto para ele estar pousado, ele vai estar em movimento. E ele sempre vai. Daí vem aquela história. Nós temos que sempre buscar a característica daquilo que nós estamos trabalhando lá na natureza. A rosa, a gente aprendeu, desfolhou ela e tal, para ver que ela tem todas as pétalas pegas lá num fundo, numa base, e que ela tem muitas pétalas, que ela tem uma forma arredondada, enfim. Então a gente estudou isso. Se nós vamos estudar, por exemplo, o copo de leite a gente vai ver que ele tem uma haste mais grossa, mais dura, ela vai estar. É uma flor que ela tem uma forma enrolada nela mesma, que ela tem um caulezinho lá dentro amarelinho. Enfim, esses detalhes a gente tem que passar para o nosso desenho. Vamos desenhar um hibisco. O hibisco tem 5 pétalas, as pétalas se abrem de tal forma, daí tem os pistilos mais longos e assim por diante, tá? São exemplos que a gente sempre tem que observar para, mesmo que vai fazer pequeno, vai fazer grande, vai fazer estilizado, ele vai ter sempre aquelas características. A caricatura de uma pessoa, num figurativo, ela sempre vai levar os traços daquela pessoa. Senão ela não vai ser a caricatura daquela pessoa. Assim são os trabalhos que a gente faz com flores ou com animais, enfim. Então, eu não sei, eu vou traçar aqui para mostrar mais ou menos o traço de um beija-flor, mas vocês tenham em mente lá uma imagem que vocês possam olhar e se direcionar. Treinem no papel, tá? Treinem no papel e para depois a lápis, passe no desenhe várias vezes, para depois passar aqui com o pincel ou mesmo com o lápis. Ou quiserem traçar antes, depois colocar, isso vai de cada um. É lógico, o desenho não é uma coisa fácil e nem todos têm essa habilidade. Eu também não tenho. Eu só quebro o galho. Tem coisas que eu faço bastante, então é como o burro de olaria, que ele fica assim ao redor lá no engenho e faz todo dia, a vida inteira aquele movimento, aí ao redor do engenho puxando assim, ele aprende, fica aquele careirinho lá socadinho, porque ele aprendeu a fazer. Assim sou eu com as rosas ou com determinados elementos do meu trabalho. Eu faço tantos que acaba se tornando fácil. Quando eu passo por uma coisa que eu nunca faço e que depende do desenho, aí eu sofro, vou ter que fazer um estudozinho, vou ter que fazer um treino, e assim é a vida. Bom,
Uma característica do beija-flor, ele tem um bico longo, longo e ligeiramente curvado, tá? Porque ele precisa dessa curvinha para chegar lá no centrinho, no miolinho da flor para sugar o, o, o néctar, tá? Aí a cabecinha, ele é muito pequenininho. Muito, eu tenho assim, uma intimidade com os beija-flores que eu os conheço muito bem. Primeira vez que eu peguei um beija-flor na mão, no meu ateliê, eu peguei ele, eu não senti nada na minha mão, simplesmente uma coisinha insignificante, eu não sei, não tem, ele é muito pequeno. E o coração dele bate, meu Deus, parece um helicóptero, ele bate assim muito rapidamente e ele suga. Aí eu fiz a experiência. Eu coloquei ele para sugar um açúcarzinho naqueles potinhos de beija-flor. Ele suga feito um bebê. Ele geme feito um bebê quando suga o peito da mãe. É a coisa mais linda do mundo. E ali começou a minha história com os beija-flores, que são histórias lindas, maravilhosas, inexplicáveis. Não sei como explicar isso, mas é uma intimidade muito grande que eu tenho com eles. Então, o corpinho deles é isso aqui. O coração deve ser imenso, porque aquilo bate muito rápido. As asas são muito grandes. E tem algumas espécies que têm o rabo bastante alongado. Tem algumas espécies que o rabo faz ainda uma pena sozinha, uns abrem o rabo em forma de uma tesoura, enfim, são várias espécies, mas a gente vai ficar com aquele que é o básico, que mais dá incidência, por exemplo, aqui na nossa região. A cabecinha é muito pequena, tá? Cabecinha pequena. Aí ele tem um corpinho mais ou menos comprido. Então a gente vai, segue aqui. Aqui ele faz uma voltinha, ele faz a barriguinha levemente saliente e termina aqui. Nessa altura mais ou menos ele vai ter as patinhas. Vejam que ele está na posição de sucção, tá? Então ele tá, as patinhas, ele tá voando, as patinhas aqui estão encolhidas, escondidinhas. O rabinho está quietinho aqui, mas ele tem uma caudazinha um pouco maior. Às vezes a gente faz ele mais aberto, menos aberto, assim, enfim. O que vai nos dar o movimento dele é as asas. Então, as asas vão estar em movimento e elas têm que demonstrar isso para nós. Então, ela vai subir aqui, vai lá, a asa bem comprida e vem aqui. Ó, veja que eu estou fazendo um traçadinho assim. Mas ele tem uma outra asa, então a outra asa está batendo lá do outro lado, tá? Então, uma é mais comprida, por quê? Porque tá mais à frente, a outra deve sair mais ou menos por aqui no corpinho dele, tá? Então, vai aparecer só isso. Bom, isso aqui já indica o movimento do beija-flor. Pois bem, então, agora, vamos lá. Eu vou colocar a cor nele. O peitinho dele, geralmente é clarinho, então a gente coloca aqui um peitinho claro. A incidência dessa espécie de beija-flor tem um verde e tem azul, às vezes, na coloração dele. Mas daí também, como existem muitas espécies, né? A gente vai, no finalzinho do corpinho dele, ele clareia um pouco antes do rabinho. Bom, a cabecinha, geralmente, eles têm uma cor neon, não dá para explicar, a coloração deles é muito linda. Eu vou colocar aqui um rosa. Eu trabalho com um pincel só, geralmente, mas se acharem difícil, peguem um pincel um pouco maior, tá? Bom, agora eu vou pegar um verde mais escuro, misturo com um pouco de marrom, para dar aqui a base da asa. Mesma coisa aqui.
Agora o resto eu vou trabalhar com uma cor mais clarinha, tá? Porque ele tá batendo as asas, a gente não consegue ver direitinho, então a gente dá esse aspecto assim de movimento. Essa asa aqui, ela entra um pouquinho mais aqui, porque tá na frente do corpinho dele, tá? Agora tá feito, eu botei uma cor aqui, agora eu vou trabalhar assim com os detalhezinhos. Bom, o olhinho dele. Tem umas espécies que ele vem aqui, ele puxa um pouquinho aqui, bem saliente. Aí eu posso botar assim também um pouco mais de cor aqui, tá? E na cabecinha dele, um pouquinho mais de claridade. E ao redor do olhinho, isso. O biquinho dele, aí vamos puxar assim para ficar mais, porque se ficar grosso demais aqui, ele não fica bonito, tá? Então ele tem que ter a... E sempre sai daqui já a cabecinha dele. Sempre suavizando para não ficar feio. Bom, para fazer o passarinho, ele tem, eu não detalho muito, né, porque é complicado, a gente acaba querendo deixar ele perfeitinho e vai ficar meio que esdrúxulo, então a gente dá é aquela intenção, eu sou mais assim que impressionista, então dá a impressão. Para isso, para dar um movimento de penas, eu peguei um pincel velho e a gente dá uma desfiada nele e ele vai endurecendo, e ele vai... Isso aqui para fazer os matinhos, as gramíneas, isso aqui são pincéis velhos que se eu fosse ensinar a paisagem, eu ia dizer também que os pincéis velhos a gente guarda, ó, a gente esculacha com eles. Ainda dá para fazer umas cortadas. Tudo isso aqui tem utilidade para fazer vegetação, gramíneas, as árvores e também para fazer a penugem dos pássaros, né? Então, ele vai deixar um pouquinho mais marcado, tá? A ideia de penas. E aí eu venho aqui, eu tenho que dar uma base para meio que demonstrar. Ai. E venho com o claro também, logicamente. Claro que tem gente que gosta de dar todos os detalhezinhos, eu não. Então já vou avisando, quem quiser ter paciência pode fazer separando as peninhas assim, tá? Quem quiser pode também. Eu já não faço muito isso não. Tá? Limpo o pincel, que eu vou precisar de bem clarinho aqui. Fazer as peninhas dele. Esse aqui é um trabalho de paciência. Eu não posso deixar muito, eu tenho que dar um peso aqui, porque senão ele fica muito estático. Ó, veja que eu faço com esse pincel, ele vai riscando um pouquinho e vai dando sempre uma luzinha aqui. Tá? E faltou o rabo. O rabo pode ser um verde mais escuro. Eles são bem coloridos às vezes, tá? Então, isso é bom, dá parece, não vou botar essa cor, mas eles são bem coloridos, tá? Então, os pezinhos dele. Pronto.
Tá aí pronto o beija-flor, tá? Então tá, isso aqui a gente deixa e eu vou fazer agora um outro passarinho. Só que isso aqui eu só vou fazer para mostrar o desenho do passarinho. Só que eu vou fazer uma base aqui. Eu não gosto de pintar sem a tela, sem ter uma base. Tá? Só para nós ter ideia. Não vou fazer flores em nada. Tá? Um outro passarinho. Existem passarinho de bico longo, de bico curto, de bico curvado, de rabo comprido, de cor dessa, de cor daquela. São muitos os passarinhos. Nós vamos fazer um aqui numa posição, não é mais um beija-flor. Bom, mais ou menos eu começo pelo bico, né? Geralmente. Então, eu faço o biquinho e a cabecinha levemente achatada e há uma divisão aqui. Faço o biquinho aqui. Sempre há uma divisão aqui. Coloco, para mim me localizar, eu coloco o... E aí, eu desço para formar as asas. Mais ou menos aqui, nessa... Olha, vejo que eu vou seguir linhas assim... mais geométricas, porque fica fácil, tá? Para desenhar o pássaro. Aqui eu sei que eu vou fazer a barriguinha dele. E aqui eu tenho o rabo. Lógico que depois essa parte aqui ela curva um pouquinho para cá, ela arredonda um pouco, posso fazer uma outra asa que vem por cima, mas enfim, o básico é isso daqui, tá? Aí ele tem um pezinho aqui, boto o pezinho aqui, então eu já sei que ele tem um galho que vem aqui. Ele tá pego nesse galho, tá? Aí, vamos traçar um outro. Agora vamos fazer um outro, esse aqui tá mais de pé, o outro vamos fazer deitado. Então, pois bem, vamos fazer o biquinho e a cabecinha. A cabecinha é sempre arredondada, mas levemente achatada, tá? Aqui eu já boto o biquinho, o olhinho aqui para mim me determinar mais ou menos se tá ficando bonita a cabecinha ou não. Ele sempre faz essa voltinha naquela divisão que eu falei e vou fazer a asa. Ó, é mais ou menos isso aqui, é básico de todos eles. Aí muda um pouquinho a asa que vem para lá, do jeito que tá virado e assim por diante. E aí vem o corpinho dele. O corpinho, aqui ele tem uma parte que vai até debaixo da asa para dar início ao rabo. E essa asa pode ir um pouco mais volteadinha para lá. E aí aqui, nesse caso, ele pode estar com mais longe no galho, ou ele pode estar com o galho mais perto, com a perninha mais curvada, enfim. Aqui nós temos o pássaro. Vamos pintar um deles, para ver como é. Bom, vamos fazer esse com um azul com rosado. Vou pegar um salmão aqui e vou trabalhar o peitinho dele. Os pássaros são sempre coloridos, né? Então, é botar a cor sem medo de ser feliz. Amarelinho. Aí vou utilizar esse azul para fazer a cabeça. Vocês podem notar nos meus passarinhos, tem bastante azul, sempre azul. Bom, amarelo é um problema na minha vida, porque eu só uso, não consigo fazer nada sem amarelo. Ó, note que eu pego um pincel grande para botar a cor maior, a maior parte, tá? Depois a gente trabalha com outro pincelzinho para dar detalhes. Ó, basicamente eu tenho o pássaro aqui já esquemado, né? Agora eu vou pegar o escurinho, venho aqui, faço o biquinho
E já coloco o olhinho, porque eles estão mais ou menos nessa direção, tá? Sempre tem que ter, assim, um pouco mais de peso nessa parte, porque a geral é uma parte que fica mais escuro aqui. E eu posso colocar menos, mais claridade na cabecinha dele. Acerto bem o olhinho aqui, o biquinho. Aí eu vou pegar aquele pincelzinho, porque daí eu vou, de uma vez só, eu já vou fazendo, deixando o relevo, deixando as pinceladas rabiscadas, porque já é da intenção de peninhas. Ó, aqui eu vou, é uma parte mais escura aqui, porque é embaixo da asa, tá? Eu posso utilizar aqui um detalhezinho vermelho. E um pouco mais claro. Sempre, às vezes, o peitinho tá um pouquinho mais claro. Nessa parte aqui de baixo, geralmente é bem clarinho. Que, ó, que tá um pouco de... E o rabo mais escuro aqui. Pronto. Aonde... Aí, vou pegar esse outro pincel, porque às vezes eu quero botar mais cor aqui para dar mais peso. E quero também aqui dar mais cor. Para dar o contraste do claro que tá aqui. Não precisa deixar assim muito lisinho, porque ele tem asa, ele tem movimento. De penas, né? Às vezes tem várias camadinhas aqui de... Olha, isso aqui eu não sei se está certo, se está errado, a gente faz para... E temos um passarinho, tá? Veja que não tem muitos detalhes certinhos e tal, porque não é a minha pintura, e assim a gente não se atém a muitos detalhes, nós temos um efeito bom, tá? E temos aqui o galho. Ponto. O outro, a mesma coisa, vamos seguir o mesmo, eles são irmãozinhos, né? Então eles estão bem encostadinho aqui, do mesmo jeito. E esse aqui, então, vamos fazer... Ai, deixa eu ver se tem tinta aqui, fazer um lilás. Ó, tô colocando mais tinta. E tô trabalhando com outro pincel. Mesmo esquema. Partezinha aqui embaixo. Ó, notem que eu tô fazendo tudo com pincel.
e tô deixando bastante tinta. Eu já fiz tudo diferente do que o outro, vocês perceberam? Por quê? Os caminhos foram diferentes. Comecei por de outra forma, usei outro pincel. Isso é para dizer que existem várias formas de se fazer as coisas. E cada um vai achar o seu jeito de fazer, tá? Sempre tem que ter esse branquinho aqui, porque senão ele fica estático, né? Sempre tem que ter. Esse é bem colorido. Pronto. E aí, feitos os bichinhos. Ok? Bons treinos com a passarada. Beijos!